Imagine ser transportado de volta no tempo, bem no coração do Império Azteca. 95% das pessoas não conhecem esse fato sobre essa antiga civilização. Ela era famosa por sua natureza violenta e feroz. A história muitas vezes pinta um quadro sombrio, mas a realidade é ainda mais complexa. Você se encontra emergindo perto de Tenochtitlan, a cidade capital, localizada onde hoje fica a Cidade do México. Você acha que conseguiria sobreviver em um mundo tão brutal? Vamos mergulhar nos detalhes e descobrir. Tenochtitlan era uma metrópole imensa, lar de mais de 200 mil habitantes. No ano de 1519, o Império Azteca atingiu seu auge. Você pode pensar que os aztecas eram uma civilização antiga, mas, na verdade, eram relativamente jovens. Eles começaram sua jornada por volta do ano de 1325, quando eram conhecidos como Mexica. Encarregados por seus deuses de encontrar uma terra prometida, eles se estabeleceram em uma ilha no meio do lago Texcoco. Essa decisão pode parecer ilógica, mas foi motivada por crenças religiosas. Os Mexica acreditavam que eram guiados por profecias divinas, que os levaram a estabelecer sua cidade nesse local pouco ideal. Civilizações vizinhas, já desconfiadas dos agressivos Mexica, permitiram que eles se estabelecessem sem protestos. Afinal, construir em um lago era considerado uma tarefa de tolos. No entanto, Tenochtitlan floresceu ao longo do século seguinte, tornando-se um centro vital de comércio, educação e inovação. Os Mexica não eram apenas colonizadores passivos, eram conquistadores ferozes. Suas brutais conquistas expandiram o Império Azteca por aproximadamente 130 mil quilômetros quadrados, começando em 1014 e continuando até 1519. Ao se encontrar nesta cidade vibrante, mas perigosa, você deve se preparar para sobreviver. Primeiro, você precisa sair do lago e ir para a terra firme. Mas espere, você já foi avistado por um agricultor local. Se você não tiver ascendência mesoamericana, os locais podem vê-lo com desconfiança. Mesmo que você tenha uma força impressionante, sua aparência provavelmente levantará suspeitas. Você tenta se comunicar, mas lembre-se, eles não falam espanhol. Os Mexica tinham sua própria língua chamada Nahuatl. Essa língua ainda é falada por cerca de 1.500.000 pessoas hoje. Se você não conseguir se comunicar, suas chances de sobrevivência diminuem rapidamente. Como um estrangeiro, você pode se encontrar em uma situação precária. Se capturado, você pode enfrentar consequências graves. Mas, a caminho do seu possível destino sombrio, você pode vislumbrar as maravilhas que Tenochtitlan tem a oferecer. A estrutura social do Império Azteca era complexa, com uma hierarquia que incluía o imperador supremo no topo, seguido por nobres, sacerdotes e guerreiros. A classe média era composta por agricultores, comerciantes e artesãos, enquanto a classe mais baixa consistia principalmente de escravos e prisioneiros de guerra. A mobilidade social dentro dessas classes era rara, mas até os camponeses tinham um papel a desempenhar. A vida não era insuportável para todos. Os homens cultivavam a terra enquanto as mulheres gerenciavam os lares, e as crianças iam à escola. Surpreendentemente, Tenochtitlan era conhecida por sua limpeza. Os conquistadores espanhóis, como Hernán Cortés, notaram as impressionantes inovações de saúde pública da cidade, incluindo banhos e sanitários, que eram incomuns em muitas partes do mundo. Os astecas praticavam uma higiene excepcional, o que ajudou a mitigar a propagação de doenças. Enquanto não houvesse desastres naturais, a vida em Tenochtitlan era relativamente estável. A invenção das chinampas, ou fazendas flutuantes, permitiu um suprimento alimentar confiável. A dieta local consistia em uma variedade de vegetais, frutas e fontes de proteína, incluindo peixes e insetos. No entanto, não havia animais domesticados como vacas ou galinhas. Embora o estilo de vida em Tenochtitlan fosse atraente, era importante lembrar que o Império Azteca
era vasto. Em seu auge, em 1519, ele governava mais de 500 cidades-estado e aproximadamente 6 milhões de pessoas. Os Mexica eram a força dominante, mas o império funcionava como uma aliança tripla com Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. O medo era um fator significativo para manter o controle, já que os Mexica eram conhecidos por suas táticas militares brutais. Não saia da tela, o melhor ainda está por vir. Os Mexica não mantinham um exército permanente. Em vez disso, todo cidadão do sexo masculino era obrigado a passar por treinamento de guerreiro a partir dos 15 anos. Esse treinamento incluía rigorosos exercícios físicos e domínio de armas. Em batalha, eles usavam uma variedade de armas, incluindo clavas, lanças e o mortal macuahuitl, uma pá de madeira embutida com obsidiana afiada. A intimidação também era uma tática-chave para os mexica. Eles se adornavam com roupas coloridas que representavam animais ferozes, como águias e jaguares. Imagine enfrentar um guerreiro vestido da cabeça aos pés em pele de jaguar, avançando em sua direção com um grito de guerra. Essa aparência temível era projetada para instilar terror em seus inimigos. Embora Tenochtitlan não tivesse um exército formal, poderia mobilizar rapidamente dezenas de milhares de guerreiros treinados. Cidades-estado conquistadas eram forçadas a pagar tributo aos Mexica, o que lhes permitia manter sua riqueza e estilo de vida. A falha em cumprir significava consequências severas, incluindo a morte. Como um estrangeiro capturado, você se encontra em um tribunal, enfrentando a possibilidade de escravidão ou, pior, sacrifício. Surpreendentemente, ser escravo no Império Azteca não era tão opressivo quanto se poderia pensar. Os escravos tinham direitos, podiam se casar e até ganhar sua liberdade. O sistema de servidão asteca se assemelhava mais à servidão por contrato do que à escravidão vitalícia. Os proprietários eram responsáveis pelo bem-estar de seus escravos, e maus tratos poderiam levar a severas penalidades. Se você conseguisse provar que seu proprietário era abusivo, poderia até ganhar sua liberdade. No entanto, se você cometesse crimes graves, as punições poderiam ser brutais, incluindo execuções públicas ou sacrifícios. Algumas pessoas até se ofereciam como escravas para quitar dívidas. Esse sistema permitia um certo grau de flexibilidade, já que os contratos podiam ser encerrados assim que a dívida fosse paga. No entanto, se você fosse um cativo involuntário, sua situação poderia se tornar desesperadora. Os proprietários de escravos usavam colares de madeira para restringir o movimento daqueles considerados em risco de fuga. Esse colar servia tanto como uma marca de vergonha, quanto como um meio de controle. Se você conseguisse escapar e pisasse em fezes humanas, poderia solicitar liberdade na justiça. No entanto, a maioria dos escravos não tinha essa sorte. Aqueles que continuavam a se rebelar enfrentavam a punição máxima, o sacrifício para os deuses. Bem-vindo ao Templo Maior, o principal templo de Tenochtitlan, e o centro do sacrifício religioso. Aqui, seu destino pode estar selado, pois os astecas acreditavam que seus deuses exigiam ofertas de sangue para sustentar o mundo. Os mexicas adoravam mais de 200 deuses, cada um exigindo diferentes formas de sacrifício. Guerreiros e prisioneiros eram considerados as ofertas mais valiosas. Para manter um suprimento constante de vítimas, os mexicas participavam de guerras floridas, onde cidades rivais capturavam indivíduos para sacrifício. Essa prática macabra era vantajosa para ambos os lados, pois permitia a continuidade das tradições religiosas. Os sacrifícios costumavam ser eventos elaborados, com vários métodos empregados, dependendo da divindade sendo homenageada. A icônica remoção do coração era apenas uma das muitas técnicas utilizadas. Por exemplo, afogar crianças era acreditado como uma forma de apaziguar o deus da chuva, enquanto queimar mulheres era visto como uma maneira de prevenir erupções vulcânicas. Os astecas criaram um ciclo vicioso onde as colheitas bem-sucedidas eram atribuídas aos sacrifícios,
levando a uma demanda cada vez maior por sangue. Historiadores debatem a precisão dos relatos que afirmam que a grande inauguração do Templo Maior envolveu o sacrifício de mais de 80 mil cativos. Independentemente do número exato, a realidade do sacrifício humano era um aspecto sombrio da vida asteca. Enquanto você se encontra à beira de seu próprio destino, lembre-se de que há muito mais sob a superfície dessa antiga civilização do que aparenta.